A palavra de São Francisco era tão poderosa que certa vez ele mandou que repetissem uma frase sua e assim os demônios foram expulsos. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Hoje veremos 6 lições que o saudoso padre Gabriele Amorti, grande exorcista do Vaticano, nos deixou em seus muitos anos como exorcista, e também como os demônios foram expulsos através da palavra de São Francisco, sem nem ao menos ele precisar estar presente. Quer conhecer essa história? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre o capítulo 74, como, pela força da palavra, afugentou os demônios de Arezzo através de Frei Silvestre. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição deste vídeo, para quem quiser acompanhar depois pelas fontes franciscanas, ok? As palavras de São Francisco não tinham força só quando ele estava presente. Mesmo quando eram transmitidas por outros, não deixavam de produzir o seu fruto. Uma vez chegou à cidade de Arezzo e soube que a cidade inteira estava afogada numa luta interna, ameaçada de iminente destruição. Hospedado numa aldeia fora da cidade, o homem de Deus viu acima daquela terra demônios exultantes e cidadãos inflamavam a destruição de seus próprios concidadãos. Chamando Frei Silvestre, um homem de Deus e digna simplicidade, deu-lhe ordem dizendo: vai à frente da porta da cidade e da parte de Deus Todo-Poderoso manda aos demônios que saiam da cidade o quanto antes. Apressou-se a santa simplicidade a cumprir a obediência. Piedoso e simples, o frade foi correndo cumprir a ordem e, apresentando-se diante de Deus com hinos de louvor, clamou valentemente diante da porta: da parte de Deus e por ordem do nosso pai Francisco, ide embora para longe daqui, demônios todos. A cidade voltou à paz pouco depois e tratou de preservar com grande tranquilidade os direitos dos cidadãos. Por isso, mais tarde, falando para eles, São Francisco disse, no início da sua pregação: dirijo-me a vós como a homens antes subjugados pelo diabo e prisioneiros dos demônios, mas sei que fostes libertados pelas preces de um certo pobre. Expulsar demônios não é coisa simples. Jesus disse que para isso é necessário muito jejum e muita oração. Não é coisa para qualquer um, não. Jesus deu essa autoridade, esse poder para os apóstolos. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 13 a 17, nós lemos: alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram de invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com essas palavras: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Esse caso tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Esse texto nos faz entender que quem não está preparado, ou melhor, quem não está autorizado, não pode expulsar demônios. E não deveriam nem tentar, pois é possível que seja ele mesmo possuído. Isso é algo muito sério. Na igreja, nem todos os padres são exorcistas. Para ser exorcista, é necessária toda uma preparação, toda uma caminhada específica. Então, como se explica que certos pastorzinhos de comunidades eclesiais pseudo-evangélicas expulsem demônios? Tudo encenação, tudo combinado, com atores previamente ensaiados e muito bem pagos, viu? O renomado exorcista italiano padre Gabriele Amorti, que morreu em 2016 aos 91 anos de idade,
deixou um importante legado no campo da luta contra o demônio, em que se destacam algumas frases claras sobre a ação do demônio no mundo de hoje. Vamos às 6 lições que o sacerdote deixou em seus muitos anos como exorcista. Primeira lição: Satanás está sempre ativo. É o tentador desde o princípio. De modo geral, Satanás está sempre ativo. Ele faz de tudo para que o homem peque, e cada vez que o mal é feito, ele está por trás, deixando claro que é o homem quem decide livremente suas ações. Mas também existe uma ação extraordinária do maligno, e essa é a possessão diabólica. Segunda lição: o mundo está sob o poder do diabo, e junto com Satanás, muitos de seus profetas. Pessoas que a Bíblia chama de falsos profetas. Falso porque conduzem a mentiras e não a verdade. Essas pessoas existem tanto fora como dentro da igreja. São facilmente reconhecíveis. Dizem que falam em nome da igreja, mas falam em nome do mundo. Exigem da igreja que assuma os papéis do mundo. E falando assim, confundem os fiéis e conduzem a igreja a águas que não são delas. São as águas do maligno. Terceira lição: Satanás ataca sobretudo o Papa. Seu ódio pelo sucessor de Pedro é feroz. Depois do Papa, Satanás ataca os cardeais, bispos e todos os sacerdotes e religiosos. É normal que seja assim. Ninguém deve se escandalizar. Os sacerdotes e os religiosos são chamados a uma dura luta espiritual. Quarta lição: invocar João Paulo II é eficaz contra o diabo. São João Paulo II se tornou nos últimos anos um poderoso intercessor na luta contra o demônio. Ao se referir a São João Paulo II, o diabo diz ter medo dele, porque ele desarmou os seus planos e porque arrebatou muitos jovens das suas mãos. Quinta lição: o demônio quer a morte da igreja porque ela é a mãe dos santos. O demônio está contra a igreja, quer a morte da igreja porque ela é a mãe dos santos. Combate a igreja através dos homens de igreja, mas com a igreja não tem nada a fazer. O demônio tenta os homens de igreja, e então não nos deve maravilhar se também os sacerdotes, que têm todos os auxílios divinos, da oração e os sacramentos, também caiam na tentação. Também eles vivem no mundo e podem cair como homens do mundo. Sexta lição: o intercessor mais eficaz de todos é a Virgem Maria. Uma vez, Padre Gabriele perguntou a Satanás: mas por que você fica mais assustado quando eu invoco Nossa Senhora do que quando eu invoco Jesus Cristo? E Satanás respondeu: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele. Muito bem. Nós já estamos estudando aqui a respeito de como São Francisco de Assis, em diversas ocasiões, realizou exorcismos, não é mesmo? Sabemos que São Francisco não era padre, mas sabemos também o quanto este homem era santo, como fazia jejuns e mortificações, e também como Jesus o visitava e o consolava. Ele era cheio da graça de Deus, repleto do Espírito Santo, e por isso conseguia realizar tais feitos sem grande dificuldade. Mas o que gostaria de recordar hoje é que depois que Francisco teve uma visão de vários demônios sobre a cidade de Arezzo, ele simplesmente mandou Frei Silvestre, um homem de Deus, de santa simplicidade, e lhe deu ordem dizendo: vai à frente da porta da cidade, e da parte de Deus Todo-Poderoso, manda aos demônios que saiam de lá o quanto antes. Frei Silvestre obedeceu sem hesitar, pois sabia que se fizesse tudo o que nosso seráfico pai mandasse, tudo daria certo. É esta fé, esta confiança em Deus que muitas vezes nos falta. Frei Silvestre tinha plena convicção que uma ordem de São Francisco era de fato a vontade de Deus. Ele clamou valentemente diante da porta: da parte de Deus e por ordem de nosso pai Francisco, ide embora para longe daqui, diabos todos. E a cidade voltou à paz pouco depois. Oxalá nós tivéssemos essa fé, essa confiança em Deus, para assim expulsar de nossas vidas tantos demônios. O demônio da luxúria, o demônio da gula,
o demônio da preguiça, o demônio do conformismo, o demônio da dessacralização, o demônio da desobediência, da falta de modéstia ao vestir-se, entre tantos outros, não é mesmo? Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, já teve a experiência com o demônio? Ou conhece alguém que tenha passado por um exorcismo? Escreva aqui nos comentários para nós, vamos conversar mais sobre isso, ok? E então, gostou mesmo desse vídeo? Colabore com o nosso canal deixando um like aqui pra gente, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente nas redes sociais, e nos ajude a evangelizar. Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco aqui no canal, com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista, não perde nenhum dos nossos conteúdos. Nós temos vídeos diários aqui no canal, sempre ao meio-dia. E faça suas compras em nossa loja, a loja que nós somos afiliados. Assim você nos ajuda, pois nós ganhamos uma pequena comissão. O link para a loja Magazine Raimann está aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Deus abençoe. Salve Maria!